Boa noite! Nossa, tá muito bacana aqui o estúdio hoje, o Estúdio Box. Tá muito bonito, tá muito alegre, porque o assunto é alegre, o assunto é energizante. Vamos falar sobre vinho. O nosso tema é: com que vinho eu vou? O vinho certo para cada festa. Olha que tema alegre, descontraído para este mês de dezembro. Vamos falar de algo que é social, que traz alegria, que traz brinde, que traz celebrações. E com certeza você já está se organizando para as festas de final de ano. Com certeza, Natal, Réveillon, amigos, várias confraternizações de empresa, confraternizações com os amigos, às vezes até formatura. Ainda tem os casamentos, porque tem pessoas ainda que casam em dezembro, e ainda tem também, às vezes, os aniversariantes, né, do mês de dezembro. E esse tema, vinho, espumantes, vinho branco, vinho tinto, com que vinho que eu levo, que vinho que harmoniza com o quê? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí nós trouxemos o especialista, porque no podcast do Pod Easy, a gente traz pessoas que têm a prática, que têm a vivência, que têm o conhecimento e que traz para a gente mais sabedoria, mais conhecimento. Vamos falar até de etiqueta. Vamos falar até um pouco de etiqueta hoje. Você vê como tá chiquíssimo? E o podcast já começou chique, porque eu vou começar brindando com o meu amigo queridíssimo sommelier da Vinoteca, que é o Cláudio Alves. Uma boa noite e um brinde para nós, querido. Boa noite, um brinde à vida, né? Um brinde à vida. Você vê que o vinho ele já traz a alegria, né? A gente brinda já e brinda olhando, muitas vezes no olhar da pessoa, Isso. Fala saúde, cheers, cada um tem uma maneira diferente, né? Porque brindar é sempre brindar a vida com muita alegria, né, Zizi? Com certeza. E esse tema é uma delícia, né? De falar e debater, festas de final de ano, tudo de bom. Vamos lá, vamos desmistificar tudo hoje. Vamos. Eu coloquei aqui como primeira pergunta, para começar, Claudinho, existem vinhos que sejam coringas? Aquele assim que funciona bem em todas as ocasiões de final de ano, que eu vou errar menos se eu escolher esse tipo de vinho. Sim, inclusive é assim, uma das maiores questionamentos, um dos maiores questionamentos quando as pessoas vão para a loja, principalmente assim no comecinho da noite, que ela foi convidada para um jantar, para uma festa, principalmente agora de final de ano, que tem muitos eventos acontecendo, né? Como você mesmo já falou, e ela quer levar e ela não sabe, por exemplo, o que vai servir, né? Ah, eu não sei, eu fui convidada, mas eu não sei o que vai servir. Exato. E aí eu trouxe justamente um coringa aqui, né? Que é o vinho rosé, né? Inclusive é um vinho rosé que a gente importa da Ravanal, que tem um rótulo bonito, um preço excelente, né? Serve sempre geladinho. E o vinho rosé eu sempre indico porque a pessoa não sabe o que vai ser servido durante a confraternização, né? Seja um jantar, porque ele combina com basicamente tudo. O rosé. É basicamente tudo. Porque assim, é difícil a pessoa dar um jantar na casa dela e não falar se vai ser um churrasco. Você sabe quando vai ser um churrasco, né? Porque você está sendo convidada para um churrasco. Sim. Então, aí você vai para um vinho tinto, né? Tá. Mas caso você não saiba, aí você vai sempre para um rosé ou um espumante, eu gosto de sugerir. Mas o rosé ainda é mais coringa do que tudo, porque ele harmoniza basicamente com tudo. Porque ele faz o meio de campo entre o tinto e o branco. O branco. Eu gosto muito do rosé, gosto muito. Esse aqui tá muito gostoso. Ele é bem frutado, esse vinho. Me fale mais desse vinho. Desse rótulo esse da Ravanal. Vinho, a gente, nossa, é um queridíssimo no nosso grupo de importação esse vinho, que a gente chama goiabinha. A gente até colocou um apelido nele. Por que goiabinha? Porque ele é tão frutado, ele tem uma nota de fruta tropical, ó, ele tem muito maracujá, mamão, toranja, laranja, frutas cítricas, né? Que remete muito a frutas tropicais, um pouquinho de manga também, bem madura. E a gente chama ele de goiabinha porque ele tem notas de goiaba, né? De goiaba, principalmente aquela goiaba vermelha. Então, é um vinho que ele tá na classificação de demi-sec, então ele não é aquele vinho muito seco. Por isso que ele é coringa, né? Porque você pode agradar todos os paladares. Perfeito. Mesmo para aquelas pessoas que não gostam, que tem aquela questão que, eu não tomo vinho seco, né? Sim. Que isso é diariamente na nossa vida, na Vinoteca.
vinoteca, né? Eu não gosto de vinho seco. Tem muito disso. E a gente vai quebrando aos pouquinhos, ensinando o paladar, evoluindo com esse tipo de vinho. Então, numa confraternização, se eu ficar na dúvida, eu não sei exatamente o que vai servir. É uma confraternização, mas você não sabe exatamente. Entre o tinto, o branco e o rosé... O coringa sempre é o rosé. Claro que assim, tem algumas coisas, algumas questões, né? Se tá muito frio, eu levo um tinto. Né? Entendi. Eu não vou levar um vinho, eu também tenho que ter um discernimento ali, né, com relação a isso. Não vou levar um vinho gelado, que tem que ser tomado gelado, no caso dos brancos e do rosé, num dia que tá muito frio. Aí eu parto pro tinto. Mas caso contrário... E se for um churrasco tinto? E no churrasco tinto também. Apesar que, se for um rosé e um branco mais estruturado, que passam por barricas, rosé é difícil passar por barrica, mas brancos que passam por barrica, ele harmoniza com o churrasco. Dependendo da carne, ele vai harmonizar assim. É até legal você fazer essa brincadeira. Eu não sei, Zizi, o mundo do vinho muda constantemente com as nossas vidas, os nossos estilos de vida. Eu acho que o clássico, ele tem perdido um pouco espaço, não só no mundo do vinho, você pode notar em tudo, na mesa, por exemplo. A gente já não usa mais talher de prata, aquela coisa mais formal, tá tudo mais informal, né? Acho que tá tudo muito mais... E no mundo do vinho, acontece a mesma coisa. Não necessariamente eu preciso ter regras. Eu acho que eu estou falando muito mais sobre isso agora, né? Não sei se é porque eu estou amadurecendo também, que não precisa ter regras, assim como não precisa ter especificamente uma taça para cada vinho. Né? Ninguém tem mais uma taça para vinhos da Borgonha, uma taça para Chablis, uma taça para espumante, uma taça... Não precisa mais. Você tem que ter dois tipos de taça. Uma maior para vinhos mais encorpados e uma menor. E essa menor, que seria essa aqui, que poderia ser uma taça de água, uma taça de vinho tinto, uma taça de branco, uma de rosé, como a gente está servindo aqui, e até mesmo uma de espumante. Né? Eu poderia servir o espumante nessa taça? Sim, por quê? Porque o espumante as pessoas não sabem, né? Quando a gente coloca na flute, que é aquela mais compridinha, você limita o aroma que você vai sentir dela, porque ela não vai soltar muito aroma, porque é estreito onde você vai colocar o nariz para sentir, né? E aqui não, aqui ela vai dar uma explosão de aromas. E o espumante, principalmente o nosso espumante brasileiro, eu já falei aqui em podcasts anteriores, inclusive eu já falei, vocês voltem lá atrás para vocês verem o podcast, que também tá interessante, né? Eu falei sobre espumantes nacionais também. E é interessante porque o nosso espumante, ele tem muitos aromas, né? Assim como esse aqui traz aromas de frutos tropicais e tudo mais, o nosso também tem. E você limita ele naquela taça de espumante, né? Então, numa taça dessa, você vai ver que a experiência vai ser totalmente diferente. Que incrível, outra experiência, muito incrível. boa. Então, com uma taça, eu já estou muito bem servida hoje. Sim. Facilita, descomplica. Porque o Claudinho, ele tem essa peculiaridade, essa qualidade também. Ele descomplica o vinho, ele desmistifica também. E a outra pergunta que eu ia fazer é assim, que já está relacionado com isso aí. O ideal é harmonizar o vinho com a comida ou simplesmente eu vou levar o vinho que eu gosto de tomar? É uma boa pergunta. Eu acho que assim, se você sabe de prévia o prato que vai ser servido, ou para que você foi convidado de jantar, é mais fácil de você acertar. Porque daí você vai até a loja, até a vinoteca, né? De preferência. E você vai ter uma consultoria pela gente, né? A primeira coisa, o cliente pisa lá, você sabe disso, que você sempre vai, você é muito habituê da nossa loja. Eu perguntar qual é a sugestão que você tem de prato. Não sei o que vai ser. Então vamos trabalhar aqui em cima de um rosé, né? Agora, eu sei qual vai ser o prato, aí eu consigo fazer o meu trabalho. Olha, eu acho que... que nem outro dia, um cliente falou, vou comer carne de caça. Né? Eu vou pegar o vinho mais encorpado, porque caça é um sabor muito peculiar, né? Carnes de caça, né? E eu falei para ele, não, pelo contrário, porque você tem que evidenciar o prato,
né? A caça, ela tem um sabor muito peculiar. Então eu tenho que evidenciar o prato. O que eu vou fazer? Eu vou para um Pinot Noir, eu vou para um tinto mais leve. Aí ele ficou olhando assim, tipo, espantado. Então, quer dizer, eu tô lá para dar essa consultoria para ele para tentar ser mais assertivo, né? Não que se ele pegar um rótulo de um vinho um pouco mais encorpado, vai dar errado. Não vai dar errado, entendeu? Não vai dar errado. Vai dar certo, mas tendo a oportunidade de estar lá e poder ajudar o cliente, é muito mais assertivo. Acho que seria isso. Entendi. Não, porque existe essa preocupação, né? O que harmoniza? Existe. Eu vou dar essa gafe, né? Existe. Eu vou servir peixe, porque, bacalhau. Assim, que vinho que eu vou comer? Aliás, a história do bacalhau eu adoro falar, né? Porque a história do bacalhau... Gente, bacalhau é extremamente difícil de harmonizar. Todo mundo toma com vinho tinto, tá todo mundo tomando errado. Por quê? Porque o bacalhau, se você colocar com vinho tinto, ele dá um gosto metalizado na boca. E isso é sim errar, né? Isso é errar. E todo mundo toma. Você pode perceber, vai ter bacalhoada, tem um vinho tinto na mesa. Sendo que os vinhos verdes da região, lá dos vinhos verdes em Portugal, é a harmonização clássica, mas nós podemos adaptar para o nosso aqui, que é o quê? O nosso espumante brut. Um rosé bom, um branco. Esquece um pouquinho do tinto com o bacalhau. O bacalhau não vai definitivamente harmonizar com vinho tinto. Olha que interessante. É interessante. E com os peixes? Os vinhos leves, né? Brancos, rosés, espumantes, vinhos leves. A ideia é sempre assim, a premissa da harmonização, se eu não entendo. Carnes leves, como peixes, aves, depende se tem molho, né, ou não tem, vão com vinhos leves. Né? E com cores claras. Frango é branquinho, peixe é mais clarinho, vão com vinhos o quê? Brancos, rosés. Carnes vermelhas, carnes de caça, outros pratos, né? Massas, molhos vermelhos, vão com os tintos. Então você tem uma correlação com leveza de vinho e cor. Você erra menos também. É bacana. Uma dica especial. Mas dentre os tintos, nós temos os mais encorpados e os mais leves, como você falou, com carne de caça. A carne já tem aquele sabor peculiar que eu nunca comi, mas deve ser mais forte. Exatamente isso. Mais marcante. Ela é uma carne muito mais marcante de sabor e os temperos também são diferenciados que vão para essas carnes, né? Então, daí já não usa um tinto. Daí já não dá para usar qualquer tinto. Daí a gente tenta chegar numa harmonização. Você falou Pinot Noir. Mais efetiva. Que é uma uva que gera um vinho mais leve. Ele gera um vinho mais leve, mas com personalidade. Entendeu? Ele tem aromas que a gente chama aromas animais, dependendo do Pinot Noir, que vai harmonizar com o quê? Com as caças. Seja, o que estamos falando de caça? Fazão, né? Paca, tem uma série de javali, né? Tem uma série de carnes que estão aí em alta, né? Que as pessoas estão procurando. E que vai fazer a harmonização com vinhos estilo Pinot Noir. Perfeito. E agora que Natal tá chegando, nós temos aqui que época gostosa. Natal e temos o Réveillon, época gostosa. Natal, pratos mais tradicionais, pratos mais fartos também, né? Mais comida à mesa. Tem a sobremesa, às vezes tem as frutas, tem panetone. E cada família já tem os seus hábitos, né? Acho que toda família tem aqui um prato tradicional, né? Prato típico do Natal, leitoa, né? Um pernil assado, já tem o prato típico. Com que vinho que eu combinaria mais pro Natal? Essa pergunta também é ótima, porque assim, o Natal é uma bagunça, né? O Natal, você vai fazer N coisas, as pessoas que vão vir na sua casa vão trazer muitas coisas e nada combina com nada e tudo combina com tudo. É engraçadíssimo isso. Porque você tem, né, coisas... Eu acho que assim, o Natal ele traz muito nuances com coisas doces, né? Ele traz muitos temperos doces, muitos elementos doces. A gente tem a uva passa muito mais presente, damascos, tâmaras, com coisas salgadas, né? O que já facilita um pouco, né? Uma farofinha agridoce, por exemplo, minha mãe faz uma farofa maravilhosa para comer com leitoa, que é agridoce só com essas frutas secas. Então ela é muito mais adocicada do que salgada. Então, bem,
eu acho que seria o vinho Coringa. Eu, particularmente, gosto muito, porque eu acho que é uma celebração. As pessoas esquecem da característica principal do Natal, né? Que é o quê? Celebrar, né? Celebrar, né? Jesus Cristo, tem todo aquele entorno, elas esquecem um pouco disso. Então, eu acho que como é celebração, eu acho que a gente tem que celebrar com o quê? Com espumante. Então, eu consigo harmonizar o espumante no Natal com todas as comidas do começo ao fim, né? Então, eu começo com o espumante brute, que é mais sequinho com as comidas, e termino com os doces com espumante moscatel. Então eu vou do começo ao fim. Por que eu bato sempre na tecla dos espumantes, dos vinhos mais leves? Porque nós somos um país tropical, um país muito quente. O nosso Natal não é que nem no hemisfério norte, que tá super frio, que tá nevando lá fora, pra gente comer essa quantidade de comida gordurosa que a gente come com vinhos tintos. Ou seja, a gente vai pesar ainda mais, porque os tintos muito encorpados, eles têm álcool em excesso também. Então você imagina, você já come aquela comida que é super gordurosa, super pesada, mais o excesso de álcool que tem naquele vinho. Então vai pesar. O espumante, ele faz o contrário, ele traz a leveza, ele tem menos álcool e ele tem o gás carbônico que vai ajudar a digerir tudo aquilo, né? É como se fosse um sal de frutas ou alguma coisa que você vai tomar e que vai, né, descer melhor, ele vai ajudar você na digestão. Então eu gosto muito do espumante. Então a minha dica é os espumantes para toda aquela comida do Natal, né? Mas tem gente que gosta de um tinto mais encorpado, menos encorpado, aí vai muito a questão de cada um, o que cada um gosta também, né? E no Réveillon? No Réveillon, em geral, as comidas são mais leves, né? No Réveillon também, eu acho, não sei. Você não acha? Sim, mais leves. Tem gente que traz bacalhau, né? E daí eu iria com vinhos verdes. Eu continuaria no espumante e iria talvez para um rosé, que eu acho que o rosé ele cabe perfeitamente ali. Não que eu não vá consumir um tinto. Se eu for consumir um tinto, eu vou para um Pinot Noir, um tinto mais leve, né? Menos alcoólico, para eu não queimar a largada. A famosa queimar a largada antes do tempo é você ingerir vinhos muito alcoólicos antes de ter comido muito, né? Aí vai subir e não vai ficar legal, né? Não vai ficar bacana. Perfeito. Porque a gente precisa, o vinho ele precisa da gastronomia, né? Não é à toa que na Vinoteca a gente sempre tem alguma coisa no cardápio. A gente está reformulando agora a nossa cozinha, nós vamos vir com dicas novas, com características novas, com elementos novos, para trazer justamente a gastronomia com o vinho. Não tem como você só tomar o vinho. Entendi. É impossível. Primeiro que vai fazer mal para o seu estômago. Segundo que seu organismo absorve o álcool muito mais rápido, né? E não vai pegar legal. Então você vai tomar uma taça de vinho, vai tomar vinho sempre alimentado ou comendo alguma coisa. Nunca tome vinho, espumante, brancos em geral, todos os tipos de bebida, com o estômago vazio. Dica de ouro isso. Estômago vazio, não. Tá certíssimo. Definitivamente. Não, e para a saúde também não faz bem, né? O álcool vai cair na parede do estômago e vai machucar essa parede do estômago. Claudinha, você falou dos vinhos mais encorpados, que tem mais álcool, já sabemos, e que misturado com tantas comidas mais gordurosas e mais pesadas, vai dificultar um pouco mais a digestão. Qual o percentual de álcool nesses vinhos mais fortes, digamos assim, esses vinhos mais do velho mundo, né? Sim, são em geral, vinhos, sim. São, em geral, europeus? Apesar que não, não, viu? Não? Não. Em geral, assim, depende muito da vinificação. Por exemplo, o Malbec argentino, que o pessoal adora, né? Que toma muito no Brasil, o Malbec argentino, ele tem um excesso de álcool. Por isso que a gente gosta, porque o excesso de álcool, ele torna o vinho mais palatável, mais adocicado. Entendeu? Tá. Por isso que é mais gostoso tomar o Malbec. Chega a quantos por cento? O brasileiro gosta, né? Ele chega na média de entre 13 e 14,5. Tá. O vinho, ele não pode exceder 15% de álcool, tá? Porque daí ele não pode ser considerado vinho mais. A não ser um estilo de vinho, que é o vinho do Porto, que daí ele vai ter até 20, 22% de álcool. Aí é bem mais acima, né? Mas em geral, vinhos muito alcoólicos, nós estamos falando de vinho de 13 a 14%. Tá. Menos alcoólicos, vinhos Pinot Noirs, por exemplo, entre 12, né? 12,5, e os rosés e brancos
brancos menos ainda. 10, 9. Tem até espumantes bem levinhos que tem 7% de álcool. É engraçado, né? Que ele é bem mais leve de álcool. Principalmente frisante. Frisante, a gente tem aí uns frisantes na base de 7, 8% de álcool. É bem mais leve. Então bom para harmonizar uma noite longa, né? É menos álcool, né? É menos álcool, e uma longa noite também precisa de muita água. Hidratação. Vou fazer uma longa degustação. Deixe jarras espalhadas pelo ambiente, garrafas de água espalhada, água com gás, porque você precisa ingerir a mesma quantidade de álcool e a mesma quantidade de água. Senão, aquela dorzinha do dia seguinte não vai pegar legal. Daí você estraga tudo que estava legal, né? Não é assim? Com certeza. Tudo que estava gostoso na noite anterior se torna um pesadelo no dia seguinte. E aí eu tenho que ir lá na farmácia buscar aqueles preparos que você faz. No dia seguinte vai ser feriado e a farmácia vai estar fechada. Então, se cuide. Se a ceia é dia 24, dia 25, a farmácia está fechada. Mas dia 26 eu estarei lá. Isso. Faz assim, passa na farmácia antes. É melhor. Você faz, né, aqueles preparos e tal. E aí, uma dica que eu dou vai receber muita gente em casa, faz uma cestinha e põe no banheiro para os seus convidados. No final da noite, eles passam ali, pegam, ou então no final da noite você dá olha, para você não passar mal amanhã, né? E é um detox hepático. É um detox. Porque o que pega bastante é o fígado. Depois, na hora, se o seu estômago não estiver legal e você está ingerindo muito álcool e muita gordura, carnes, que é mais difícil de digerir, já começa ali você ter um desconforto no estômago. Mas se passou o estômago, vai ficar o problema para o fígado resolver, que é metabolizar o álcool e a gordura. E aí que vai te dar dor de cabeça no dia seguinte, mal-estar, porque a digestão não foi completa, né? E daí nós temos vários recursos para fígado, né? Sim, tem que ter. A gente faz esses detox pós-festa, janeiro. Tudo isso, além de sobrecarregar o fígado também, ele retém líquido, viu? A nossa alimentação nesses tempos de festa, que tem mais sal, mais condimentos, ele retém mais líquido, a pessoa se sente mais inchada. Ela fala, estou inchada, estou pesada. Esse pesado, às vezes, não é também porque subiu o peso na balança, é porque a retenção de líquido e a digestão lenta, você se sente cansada, pesada, né? E às vezes nem é porque você engordou, mas tem também, às vezes, os excessos que engordam. Bom, tirando esse parênteses que eu fiz aqui, uma parte farmacêutica irresistível que não aguento, tirando esse parênteses, vamos voltar aqui às questões de etiqueta, que eu falei para vocês que no começo a gente ia falar de etiqueta também, que vinho, gastronomia também está relacionado com as práticas de etiqueta, né? Posso levar, Claudinho, meu vinho na festa, aquele vinho que eu gosto, né? Ou você acha que é deselegante? Pergunto para a pessoa. O meu medo é chegar lá e ter uma bebida que eu não gosto. Exemplo meu. Chego lá, só tem cerveja. E eu não tomo. Agora, você é chata que não toma a cerveja? Eu não tomo, eu não gosto de cerveja. Também não vou me obrigar a beber se eu não gosto. Posso daí levar o meu vinho ou você acha deselegante? Deve, de maneira alguma. Eu acho que você deve. E além disso, você pode levar o seu vinho também em restaurantes, que eu acho que é muito legal falar. Porque assim, tem algumas cartas de restaurante que a gente inclusive faz aqui na cidade, que a gente atesta, né? O que a gente tem ali e tal. Mas tem umas outras que é meio complicado. Então você pode levar. O que eu recomendo? Tem uma bolsinha, né? Que você compre, que você leve até uma bag dessa maravilhosa, que você pode comprar na vinoteca, encher com gelo, colocar as bebidas, como tá aqui, né? E chegar na casa da pessoa e falar, olha, eu trouxe a bebida porque eu não sei se, né, qual é o estilo que você tá servindo hoje, enfim, então não é deselegante de maneira alguma, a não ser que seja uma coisa muito formal. Ah, sim. Né? Daí, se tiver formalidade, com certeza é deselegante você levar a sua bebida. Sim. Mas no dia a dia, em geral, não é. É uma festa, uma confraternização de final de ano, não tem problema nenhum você levar, passa rapidinho lá na vinoteca,
vinoteca, leva um vinho já adequado na temperatura, que eu acho que isso é importantíssimo, né? Eu vou levar um espumante quente. Qual é o sentido que faz, né? Você levar um espumante quente. Porque aí você chega lá, todo mundo já tá naquele ritmo bebendo, e até gelar a sua garrafa de espumante, né? Já perdeu o time ali da festa. Então, brancos, rosés, espumante, leve sempre geladinho ou num balde de gelo, numa bag bonita assim, com gelo, não tem problema nenhum, seu convidado vai até agradecer. Eu achei lindíssima essa bag, eu quero que você conte mais dessa bag, você tem lá na vinoteca, se vende. Eu achei bacana, só vou contar aqui uma situação que eu passei um pouco constrangedora. Eu vou contar. Levei o meu vinho numa determinada reunião informal. Levei o meu, falei, vou garantir o meu. Eu não consigo nem beber uma garrafa, né? Então, levei uma garrafa normal de vinho. Chegando lá, eu não tinha essa bag, agora eu tenho. Eu não tinha essa bag para já levar o vinho no gelo, tipo assim, já trouxe meu vinho, já vou abrir, já está aqui comigo. Não tinha. Cheguei lá com o vinho, o anfitrião pegou e guardou o meu vinho. Acontece. Eu já deu já deu um sustinho aqui no meu coração. Aí, gente, perdão, mas é que a pessoa não vai saber. Ele serviu um outro vinho péssimo. Um vinho péssimo. Eu não tomo vinho doce, vinho suave, lotado de açúcar. Eu já não tomo. Agora a pessoa achou que eu ia gostar. É que a pessoa também não entende de vinho. Achou que eu ia gostar, guardou o meu queridíssimo vinho lá e veio com o vinho dele e ainda encheu. Encheu. Outra coisa que você já me fala de etiqueta. Transbordando a taça. Nossa. De vinho doce. De vinho doce que eu não gosto. Até tomaria uma cerveja nessa hora. Eu acho que aí tem uma dica que eu acho que é interessante. É assim, você chegar, se você quer que o seu convidado... Primeira coisa, se você quer tomar o vinho com o seu convidado, ou o seu convidado, sim, você é convidada e tá chegando na casa da pessoa, você já chega falando para ela, eu trouxe esse vinho pra gente tomar junto. É a coisa número 1. Tá. Segundo, se o vinho está em embalagem de presente, ela entende que o vinho é dela. Se o vinho está numa sacola normal da vinoteca, o vinho é nosso. Eu trouxe o vinho para a noite. Olha o vinho que eu trouxe pra gente degustar esta noite. Porque já aconteceu isso comigo também. De levar vinhos ótimos, inclusive, porque eu tava querendo tomar com a pessoa. E a pessoa guardar na adega e tirar um outro, inferior, enfim. Mas não é nem pelo inferior, né? É porque às vezes você tá querendo tomar aquele vinho que você tá levando ali. Mas enfim, essa é uma situação constrangedora. Agora imagina eu, como sommelier, quando sou convidado, que a pessoa já fica meio assim comigo, e ela tira aquele vinho mal armazenado de 78 que ela ganhou, entendeu? Que ela tá comemorando 30 anos, 40 anos de casamento e ela quer abrir com você. E aí você sabe que aquele vinho não tá bom. Como que você continua? Já aconteceu com você. Muitas vezes. Abre vezes. O vinho, né? Abre, e eu já começo o discurso, né? Eu falo, olha, esse vinho, provavelmente ele não estava numa adega, tal, então as chances dele estar ruim é 99,9999%, entendeu? Porque a gente sabe os estilos. Eu, de bater o olho, eu já sei qual é o estilo que vai permanecer por mais tempo sem estragar, né? Agora, você pega um vinho branco, você olha, ele tá marrom. Não tem, já aconteceu inúmeras vezes. Você pega um vinho branco, assim, ele tá marrom, a pessoa fala, eu deixei pra uma ocasião especial. Como eu tô com sommelier na minha casa, eu tenho que abrir com sommelier. Eu falo, meu Deus. Então já aconteceu inúmeras histórias, né, comigo, nessas situações. Mas a gente sempre tira uma onda, né? Claro. Se diverte, explica, né? Claro, eu acho que o nosso grande barato da profissão é você desmistificar, porque eu não gosto de falar essa palavra desmistificar, porque cria o vinho como um mito, né? Verdade. Mas é isso, é desmistificar, é você levar a informação correta, ele vai agradecer, ele vai entender, né? Simplificar. Tudo é a forma com que você fala, né? Eu tinha um amigo também, ele também acho que não vai assistir esse podcast, se assistir também... É igual esse meu amigo também. Ele era muito resistente,
né? Logo quando a gente se formou, tal, então ele era muito resistente com relação a essas coisas do vinho, e ele falava as verdades na cara das pessoas. Tipo, esse vinho não é bom, esse vinho é ruim, esse vinho não sei o quê. Na nossa formação tem muito disso também, sabe? Os nossos professores têm muito disso. É uma formação mais clássica, né? Porque tem muito a ver com o serviço, o servir à mesa, né? Então isso é rodeado de formalidades, né? E ele tinha essas formalidades. Só que agora eu acho que ele aprendeu, né? Porque ele teve muitos haters que colocaram que a vida não é assim, né? Por isso que eu falo pra você, eu comecei aqui falando que a gente tem que se adaptar às novas tendências, às novas tendências de mercado. Sim. Você tá constantemente se adaptando a novas técnicas, não é? Exatamente. Estudando mais coisas. E eu acho que o mundo ele tá evoluindo rápido, né? A mudança na é rápida. velocidade da luz. Sim. E o mundo do vinho ele não fica parado, ele acontece do mesmo jeito. Tem coisas que são moda, né, que é modismo, que você sabe que ele vai entrar e vai sair. Da mesma velocidade que ele entra, ele sai. E tem coisas que vão permanecer. Por exemplo, o que era moda muitos anos atrás no mundo do vinho? O vinho azul. Você já ouviu o vinho azul? Não. Existe um vinho azul. O vinho azul, nada mais, nada menos, é um vinho branco com um pigmento da própria uva, que você coloca ali e ele fica azul. E aí você vende isso pro mercado. Mas você tá tomando vinho branco, ele não vai mudar nada em sabor. Então ele é um vinho branco com pigmento. Então isso foi uma febre. A gente falava, nossa, que a gente já sabia, do mesmo jeito que chegou, ele vai sair. Uma onda só. Você vê, né? Você nem chegou a conhecer. Não conheci. Foi tão rápido essa onda, graças a Deus. Foi tão rápido que... Né? Por quê? Porque é modismo. Né? Mas ainda bem que esse azul, esse corante era da uva. Era da própria uva. É um corante natural. Chama de, eu não vou me lembrar antocianidinas. Isso, exatamente. É isso daí. É o pigmento da própria... São várias cores, né, que eles chegam no azul. Sim. A antocianidinas, ele é um ativo, a gente tem na farmácia, ele é um ativo antioxidante. Então, ele é um anti-inflamatório natural. Tem muitos produtos que tem, principalmente a uva, frutas mas a frutas vermelhas, a framboesa, aquela ameixa negra, as frutas que são aquele vermelho bem escuro. Tem a ver com tanino também ou não? Não tem nada a ver. Não. Tá. Esse pigmento, esse ativo, as antocianidinas, elas dão essa cor para o produto e elas são antioxidantes, são anti-inflamatórias naturais. Olha que interessante. E é riquíssimo na alimentação, né? Mirtilo, framboesa, amora negra, várias. Volta os vinhos azuis de novo. No Volta que o pigmento é natural. Volta que o pigmento é natural e faz bem pra pele, gente. Vamos lá. Interessantíssimo. Você falou de armazenamento do vinho, acho que é um negócio legal para a gente contar. Eu já sabia disso. Farmacêutico sabe de validade. Tudo tem validade, tem que ver se tomou a luz, calor, né? Vejo clientes que às vezes compram filtro solar, deixam no porta-luvas do carro. No verão chega a 50 graus um carro, destrói as propriedades do filtro solar e também a composição dele quebra aquela viscosidade e começa a sair uma água, um óleo lá, separa as fases, né? Então, nós estamos mais conectados, farmacêuticos, com validade, conservação, temperatura, e a gente já entende um pouco mais. E eu sei da importância disso, mas você poderia dar uma dica geral, aquela pessoa que não tem uma adega na casa e que vai querer guardar um espumante, ganhou, deve esperar... já aconteceu com a minha amiga também. Se ela assistir, bom, agora deixe. Agora já comecei. Se ela assistir, nós demos lá da Vinoteca um Freixenet chiquíssimo, aquela garrafa grande, para a inauguração da casa. Só que ela demorou super para terminar a construção da casa. Tá guardado. Mas o espumante guardado por tanto tempo, eu falei, meu Deus, a hora que abrir, não vai ter mais o gás lá dentro, vai ter estragado, né? Sim. Não falei nada. Mas conte um pouco para a gente esclarecer esse ponto aqui, é legal. Eu acho que é um ponto
bem interessante porque ele tem a ver com a durabilidade do produto, se você quer que ele dure mais ou menos, né? Então, eu comprei um vinho, eu ganhei um vinho e eu quero armazenar ele sempre deitado para que ele fique em contato com a rolha, porque daí a rolha vai continuar úmida e vai continuar expandida lá dentro. Então, não vai ter problema dela ficar ressecada e entrar oxigênio, que é o que vai estragar o vinho. Esse é o primeiro ponto. Segundo, abrigo de luz, porque a luz, ela oxida os vinhos. É uma guerra, por quê? Você pode reparar, todas as garrafas de vinho são que cor? Verde. Verde. Elas são verdes. Falar âmbar. Também âmbar. Algumas são âmbar, algumas são verde. Mas todas elas são verdes. São verdes proposital. Para quê? Porque aquele verde vai impedir o excesso de luz. Só que é uma guerra por quê? Porque os rosés, os brancos e os espumantes em geral, eles estão nesta garrafa que é transparente, ou seja, aqui tem luz direta, né? Sim. Só que esse estilo de vinho, ele não é para você passar de 3 anos, né? Então, quer dizer, esse vinho eu tomo jovem. Assim como todos os espumantes eu tomo jovem. A não ser que eles sejam safrados. Se eles forem safrados, ou seja, para você guardar mais tempo, você pode ter certeza que ele vai vir numa garrafa verde, numa garrafa escura, né? Tá. Então, brancos que estão em garrafas mais escuras, em garrafas mais grossas, com fundo mais, né, mais profundo, esse côncavo. Esse suco côncavo aqui mais profundo significa que serve para envelhecer mais. Né? Porque é uma característica que a gente chama para você empilhar ele na sua adega e o peso não estourar a garrafa. Então é física. Fantástico. Isso, né? Então porque as pessoas eu ganhei um vinho, não sei o que, ela vai servir para você, ela enfia o dedo aqui, ó, e vai servir. Isso aqui é horrível você fazer, porque isso aqui não serve para você colocar o dedo, né? Isso aqui na verdade é um design que tá na garrafa para você não estourar o fundo, porque aqui também tem pressão, né? Principalmente se ele pode continuar ali uma fermentação por acaso e explodir, né? Sim. Principalmente no caso dos espumantes, né? Tá certo que ela não é proposital, mas pode vir a acontecer. Então, por isso o fundo é mais grosso, aqui em cima mais grosso e as laterais mais fininhas. Né? Então tem a ver sim, a armazenagem a gente tem que tomar cuidado, porque se esse vinho tá em pé, a pessoa ganha, parece um troféu. Você chega na casa da pessoa, tem ali a TV, as garrafas de vinho, tudo cara que ele ganhou, que ele nunca vai tomar, né? Que tá ali, não, isso aqui eu ganhei, nossa, eu vou tomar. E aí muitas vezes eu acho uma pena isso, porque muitas vezes a pessoa deixa de tomar um belo vinho quando ele está no auge dele. Porque o vinho, ele evolui na garrafa. Sim. E aí ele vai fazer o quê? Ele tá decaindo, daí quando ele tá quase lá embaixo, você fala, eu vou abrir esse vinho. Aí ele já não tá mais no seu melhor momento, né? Seria isso. Então eu acho que vai muito para ocasiões. Não deixe de tomar o vinho que você gosta com as pessoas que você gosta hoje, agora. O momento especial é o hoje. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Esse é o momento especial para você tomar um vinho Perfeito. bom. Eu acho que a pandemia me ensinou muito isso, né? Eu viajava e eu trazia vinhos de guarda, eu ganhava muitos vinhos para envelhecer, vinhos de guarda. E quando veio a pandemia, me deu um start, né? Eu falei, mas para que eu tô guardando tanto esses vinhos se eu posso tomar? E eu tomei todos os vinhos da adega sozinho na pandemia. Né? Por quê? Porque era o meu momento. Eu acho que fez refletir sobre aquilo, né? Sobre o momento que a gente estava vivendo. E você com você mesmo, né? Você abrir um vinho para você tomar para você assistir uma série, para você ler um livro, para você estar cozinhando. São momentos que o vinho, tenho uma conhecida que fala muito isso. Eu abro uma garrafa de vinho e eu estou acompanhada. Entendeu? Bacana. Ela tava uma vez, porque ela mora sozinha, né, há muitos anos já, e ela sempre estava tomando alguma coisa, ela sempre estava sozinha. Daí ela fala, eu abri uma Veuve Clicquot, que é um champanhe, para mim mesma, porque eu acho que eu mereço e porque eu estou muito bem acompanhado com ela. Perfeito. Então eu achei sensacional Perfeito, isso. Quando a gente Claudinho. entender isso, que a gente é
pela gente mesmo. É nós por nós. Não adianta você se apoiar no outro, você ter, entendeu? E eu acho que o vinho, ele é seu companheiro, assim, né? Porque o vinho, eu aprendi na escola, que eu estudei, que vinho é sempre compartilhado. Ah, tá. Concordo. É uma delícia eu estar com você aqui, a gente tomar um vinho, a gente sair para jantar, a gente vai tomar um vinho. Mas será que ele também não pode ser a minha companhia? Né? Concordo plenamente. Eu acho que eu já fiz isso várias vezes. Você poder ler um bom livro tomando uma ou duas tacinhas de vinho. Claro, não vai tomar uma garrafa, que você não vai saber nem o livro que você está lendo. Mas uma, 2 tacinhas vai te trazer um momento de prazer. E Relaxamento, exato. Eu acho que é isso. Exato. Só o ritual de você pegar a garrafa que está lá armazenada, deitadinha. Já é uma delícia isso. Abrir a garrafa. Eu sou viciado nisso. Pegar a taça. Só esse ritual de fazer, ele tem muito mais glamour, romance. Ele é muito mais interessante, desperta, para mim, ele desperta conexões cerebrais de prazer, de alegria, de sofisticação. Eu vou fazer isso, eu mereço. Chegou aqui o meu horário de dar esse presente para mim. Então, estando bem acompanhada, ótimo. Se está sozinho, ótimo também. O vinho pode ser um companheiro. Um pôr do sol, que você tenha um espaço na sua casa para ver, contemplar aí a natureza, abrir um livro e começar a ler um livro, uma série, né? Ótimo, é muito gostoso. Eu acho que o vinho, ele é contemplativo. Eu definiria isso. Por quê? Porque toda vez que você está tomando vinho, você nunca está tomando vinho com pressa. Ai, tô morrendo de pressa, vou tomar um vinho. Não. Eu tô no meu melhor momento, seja de descanso, seja curtindo, seja rindo, seja se divertindo. Eu tô num momento gostoso, mas ao mesmo tempo eu tô contemplando aquela sensação. Porque eu acho que isso você pegou num ponto muito interessante. O ato de você escolher um vinho, pegar um vinho e comprar um vinho, você já vai tendo estímulos. Aí abrir a garrafa, colocar na taça, ver a coloração, sentir o aroma, ele mexe com todos os seus sentidos. Visual, olfativo, gustativo, né? Ele mexe com todos os seus sentidos. Então, eu acho que tem muito a ver com contemplação. Eu tenho certeza disso. Quando eu saio da farmácia sábado, que até a Amanda lembrou ali, saio para ir na vinoteca, vou tomar uma taça de vinho antes do meu almoço, no trajeto da farmácia para a vinoteca, eu já começo a me sentir feliz. É aquele momento que eu vou lá, encontro você, que gosto de estar junto com a sua presença, o ambiente da vinoteca que é extremamente maravilhoso, acolhedor, bonito, acolhe, né? É um carinho que eu faço para mim, o ambiente, escolho lá o vinho que eu quero. A vinoteca sempre tem alguma coisa gelada, que daí eu já está na temperatura adequada, eu já tomo. E então, isso tudo já vai me trazendo prazer e alegria. E a gente tem que valorizar esses momentos. Concordo plenamente com você. A pandemia nos trouxe isso. Valorizar aquele momento que você está abrindo essa garrafa de vinho. E quando você falou, a pessoa tem a televisão e um monte de garrafas, assim, vinhos que ganhou, vinhos caros. Você já parou para pensar em todas as casas que você entrou e que é assim. Eu já vi. E que são muitas. E eu já pensei a minha faxineira limpando e derrubando uma garrafa no chão. Lá foi o vinho que você ganhou, que você guardou com tanto carinho. Por isso que vamos curtir a vida hoje, viver o momento de agora. Acho muito bacana que o nosso podcast, quando Claudinho veio aqui pela segunda vez, o vinho também abre essas conexões cerebrais. A gente vai além do vinho em si, né? A gente vai no social, né? A gente vai no comportamental, no cultural, no psicológico. A gente fala todos os assuntos. A gente dá uma virada geral. Agora vamos falar o assunto com que vinho eu vou? Vinho certo para cada festa. Voltando a falar agora do final do ano, dos espumantes. Espumante só devo usar se for ter um brinde? Espumante devo priorizar na virada do ano? Espumante posso tomar junto com a refeição? Você falou que pode, você já falou que pode.
além dessa pergunta, quais tipos de espumante que vale a pena a gente conhecer, ou quais você gosta, quais que você tem na vinoteca, porque agora vai chegar aí o momento da galera comprar muito espumante para as festas, para o Réveillon, para presente. Quais rótulos a gente tem que conhecer, quais são os seus prediletos e quais são os rótulos que tem lá na vinoteca? Olha, assim, eu acho que tem que conhecer pelo menos uma vez na vida você tem que tomar o champanhe francês, né? Isso é fato, né? Você tem que ter, a gente tem lá na loja, né? Claro que são ocasiões. Nem sempre você vai ter dinheiro para comprar um champanhe francês, mas eu acho que isso é uma coisa que tem que tomar. Coloque como objetivo. Tem que experimentar uma vez na vida um champanhe francês, porque é muito diferente de tudo que você já provou. Aí nós temos algumas preferências e adaptações, né? Não preciso tomar o champanhe francês que é caro, mas eu quero tomar um produto de qualidade. Na vinoteca nós fizemos durante muitos anos, não foi muito rápido isso, a gente foi construindo isso, né? Com algumas marcas. Então a gente tem algumas marcas especiais, que por exemplo é a Freixenet, que na minha opinião são cavas, né? São espumantes, mas são cavas, que são categorias diferentes. Nós temos champanhe, cavas, prosecos e os espumantes. São produtos iguais, porém diferentes, né? Eles são iguais porque eles têm gás, mas são métodos diferentes, são propostas diferentes e também DO, denominação de origem diferente. Champanhe só da França, Prosecco da Itália, cava da Espanha e todo o restante do mundo espumante. Então, vamos colocar os pingos nos is, né? Essa é a primeira informação. E de todas as marcas que a gente provou, a Freixenet eu acho que se for um patamar um pouquinho mais acima, mais elevado, quero tomar um produto bom ou quero presentear, eu iria num Freixenet. Agora, espumante é do dia a dia, ele tem que ser do dia a dia. Como eu falei aqui, é tropical, nós somos calor, nós temos que tomar mais espumante. Ele é menos alcoólico, mais refrescante, se toma geladinho, harmoniza com muita coisa, né? Pra você ter ideia, um espumante brut ou extra brut, que é mais seco, sim, ele harmoniza perfeitamente com feijoada. Porque a feijoada, ela é pesada, tem muita gordura. Sim. E o espumante vai fazer o quê? Vai limpar suas papilas gustativas com relação a isso. E as pessoas têm, imagina que pânico você colocar um espumante com uma feijoada. As pessoas nunca pensam nisso. Mas é uma super dica. E nós temos esses espumantes, que é o espumante do dia a dia. A Salton, que é um grande parceiro. Eu peguei, essa semana eu tomei uma garrafa de Prosecco da Salton. Ele estava impecável. Sabe o que é impecável? Um produto que custa abaixo de R$50. Impecável. É um produto que é muito bem feito, ele é feito em quantidade, mas ele é muito bem feito. Então nós temos Prosecco, tem um Prosecco Rosé, tem o Brut Rosé e tem o Moscatel, que é um queridíssimo das mulheres, né? Ou de quem está aprendendo a tomar um vinho, começa primeiro no Moscatel e depois vai para os secos, né? Então a dica de ouro é: experimente Salton. Salton hoje é o carro-chefe da casa, é o que mais a gente vende, é o que estão nos eventos, né? Hoje mesmo saiu muito para os eventos, então a Salton é dica de ouro. E essa aí, bag? Nós temos aí o que a Vinoteca. Para você que não conhece a Vinoteca, é um prazer receber vocês na Vinoteca, apresentar qual é a proposta da Vinoteca. Nós ficamos muito conhecidos por presenteiros, né? Por quê? Porque a gente tem muitas embalagens de presente. Eu poderia trazer todas aqui, mas eu ia encher aqui o seu podcast de embalagem. Nós temos uma caixa que foi criada com muito carinho, uma caixa vermelha que ela abre, que a gente enche de itens, fecha, coloca um laço que se chama Aguce Seus Sentidos, o nome dessa caixa. Ela vem escrito assim fora, Aguce Seus Sentidos, que é justamente para você abrir e se debater ali, se deparar, né? Com chocolate, com vinho que você gosta, com castanha, com nozes, com queijo. Tudo isso faz parte de um kit que você pode presentear. Aí nós temos as bags, essas bags elas podem ser personalizadas, como a gente já fez para farmácia, né? Para você. Então a gente colocou aqui Vinoteca, tem várias cores de alça, depende do seu logo, a gente tenta chegar na cor da alça, que é o que? A gente vai encher dessas
guloseimas, essas coisas gostosas, vai colocar as garrafas de vinho, vai colocar um lacinho com fita aqui, né, num papel, e ela vira um presente, só que é um presente que você usa depois, porque isso aqui, gente, ó, tá cheio de gelo, e ela vira um balde de gelo, ou seja, eu uso o presente, a embalagem do presente que eu ganhei, eu vou usar, porque eu vou levar pra piscina, vou levar pra praia, vou levar pro churrasco com os amigos, vou encher de vinho aqui e gelo e vai funcionar super. E nós temos uma variedade de embalagem, caixinhas, né, tem caixas, tem as embalagens das cervejas especiais, que já é um presente, então tem um mundo de possibilidades na Vinoteca com relação a embalagens e presentes. Tem que ir na Vinoteca só. Tem que ir. Você não pode deixar de Tem ir, que conhecer. porque é importante a gente conhecer e ver também as opções. O ano passado eu comprei muitos presentes. Chocolates, panetones, queijos, né? Tem os perecíveis, os não perecíveis, né? E essas possibilidades de presente, você encontra lá, por exemplo, a pessoa não toma álcool de jeito nenhum. Tem opções sem álcool. Tem opção sem álcool. Né? Tem vinhos, tem espumantes sem álcool. Vinhos, espumantes sem álcool. Tem sucos, tônicas, tem outras coisas. E uma coisa que eu acho que é importante falar, Zizi, é que as pessoas veem o ambiente da loja, que é muito acolhedor, muito bonito. Sim. E elas não sabem que a gente faz muita festa, muita confraternização. Que nem agora a gente está vivenciando esse momento. A gente está vindo num mês de toda semana, ou os finais de semanas, estão com eventos de aniversário. A gente fez tudo esse mês. Fizemos aniversário, fizemos casamento na Vinoteca, mini wedding, lindo, foi sábado passado. Fizemos festas do Dia dos Professores, ou seja, você quer comemorar uma data especial com seus funcionários e tudo mais, vai na Vinoteca, né? É muito barato fazer evento na Vinoteca. A pessoa não tem essa noção, ela acha que a loja é bonita, tem o pé direito alto, e ela vai ser cara. Pelo contrário, é muito mais barato que você ir numa pizzaria com todo mundo, tá? E você sabe disso porque você faz festa com a gente direto. Já fizemos vários. É muito vários. mais barato, é muito mais em conta. Então, acho que vai lá, pede um orçamento, senta com a gente, toma um café ou toma um vinho, vamos falar sobre eventos. Eu acho que é legal, é um momento bacana para você levar as pessoas para um ambiente diferenciado, né? E a gente tem ambiente externo, tem ambiente interno, tem uma cozinha que funciona super, você pode ter aperitivo, você pode ter jantar, você escolhe, a gente desenha o evento para você. Personalizado. Personalizado. Em setembro, foi aniversário da farmácia, nossos 28 anos. Eu tive a alegria de mais uma vez estar na Vinoteca com todos os colaboradores e levamos também o Alexandre Leme, que ele é psicólogo organizacional, fez uma palestra motivacional, porque a Vinoteca também tem esse espaço no mezanino com a TV, com mesa, para todo mundo sentar. Participamos de uma palestra de uns 40 minutos. Depois já começamos ali com os aperitivos e fizemos o quê? Eu escolhi o rodízio de pizza, né? Pizza maravilhosa, porque também a Vinoteca, através do Claudinho e toda a equipe, né? tem parceiros. Então, no caso da pizza, foi com o Fanaros, né? Sim. Que fizemos a gente tem agora os parceiros para tudo, né? Eu pensei em servir tal coisa, a gente vai atrás, faz. Agora a gente acabou de fazer uma adaptação na cozinha maravilhosa que dá. E uma outra coisa que você esqueceu de falar, ela teve um aniversário surpresa na Vinoteca também, tá? Foi. E tempos atrás agora a gente preparou um aniversário surpresa pra Isildinha, ela chegou lá e a gente tava todo mundo lá pra dar um parabéns pra ela. Foi muito divertido, foi muito gostoso fazer isso, participar disso. Nossa, e com tábua de queijos maravilhosos e outros frios. Foi delicioso e o ambiente é muito gostoso, né? As pessoas se sentem à vontade. A equipe está muito preparada para atender também. Eu Perfeito. acho que você mesmo. se sente à vontade. Exato. Essa é a questão. A Vinoteca é uma experiência. Não é só você chegar lá e tomar um vinho. Você vai ter uma experiência diferente, com uma equipe diferente, ainda com a presença do Claudinho, que é um querido sommelier, tem muito conhecimento e vivência. Então, tem que ir, porque existem coisas que a gente não adianta de falar. Você tem que viver essa experiência diferente na Vinoteca. É um prazer, Claudinho, você estar aqui mais uma vez. É um prazer para o podcast Pod Easy ter pessoas como o Claudinho, que além de ser alegres, comunicativas, são pessoas amorosas, acolhedoras, com vasto conhecimento e experiência, que só somam na nossa vida. É muito bom estar ao lado de pessoas que trazem essa bagagem,
cultural, psicológica, essa bagagem de comunicação, de relacionamento humano, a gente vai crescendo. Mas temos ainda um final aqui, já está chegando no final, a gente às vezes passa até da hora, já estamos chegando no final, mas eu tenho uma pergunta que eu não queria pular essa pergunta aqui, porque não consegui fazer todas. Mas é sobre os drinks que se usa também em muitas confraternizações e muitas festas, no final do ano também, drinks feitos com vinho. Tem algum que é mais apreciado? Vocês também têm lá algumas receitas de drink? Sim, a gente indica muito para os clientes, principalmente com calor, né? Vamos de novo falar no calor agora, drinks, Sim. finais de ano. Não tem como não falar em temperatura, né? Sim. A gente ensina a fazer tinto de verano, que é vinho, a gente coloca frutas, a gente coloca gelo, suco de laranja, né? São drinks que a gente ensina a fazer. A sangria, né? Que também a gente ensina. E eu gosto muito de drinks com espumante. Então, por exemplo, você colocar um licor, né? Fazer um Kir Royal, que é licor de cassis com espumante. Você fazer um mimosa com suco de laranja, você fazer um Bellini com suco de pêssego. Coisas simples. Compra um suco de pêssego, mistura no espumante, pronto, você já criou um drink. Um drink divertido, mais leve, né, para tomar na beira da piscina, ou vai tomar com os amigos. O próprio Aperol, que vai a mistura do Aperol com espumante e água com gás, que é uma coisa mais leve, né? Então, para você tomar agora, então essas são as dicas de drinks. Cabem super bem os drinks agora com calor. Eu particularmente gosto bastante de drinks, inclusive drinks feitos com whisky, com outras coisas, né? Sou fã do Negroni, porque eu gosto de bebida amarga. Então, o Negroni, para mim, é algo que me encanta, né? Eu acho que tem uma complexidade, eu adoro, acho maravilhoso. Mas não é para tomar puro. Não, o Negroni é uma mistura, né? Ele é gin, ele é bitter, ele tem várias outras coisas, vermute, são várias bebidas numa só e aí ele fica mais amargo. Então eu então, gosto. Mas toma puro, a garrafa você toma, já você faz a mistura e toma puro, com gelo, né? Aí no caso não vai o vinho. Mas o vermute, teoricamente, ele seria um vinho com mais ervas, com mais infusionado, que a gente chama, né? Seria mais ou menos isso. Então eu gosto bastante. Eu queria muito agradecer esse espaço que você dá pra gente, pelo convite. Eu fico assim emocionadíssimo quando eu venho aqui, porque eu acho que a gente tem como um papel de ser humano, não só de comunicação, porque a gente é bem ruim de comunicação, como vocês podem perceber, a gente se comunica muito, a gente gosta muito de falar, mas acho que a gente tem esse papel informativo de levar, através de um bom bate-papo, como a gente fez aqui descontraído, a gente leva muita informação, que a pessoa que está do outro lado, ela fala, nossa, eu nunca pensei nisso, né? Eu acho que você fazer as pessoas refletirem sobre isso é muito importante. Assim como eu absorvo esse tipo de conteúdo, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas também gostam. Então eu queria agradecer a você, que eu acho que isso é um papel muito importante que você faz. Obrigada, Claudinha. Continue fazendo maravilhosamente, brilhantemente, como você faz. E mais uma vez, em meu nome, em nome da Vinoteca, a gente agradece pelo convite de estar aqui. Claro que eu só tenho também que te agradecer, porque eu também não sou essa comunicadora, não. Eu sou farmacêutica. E eu trouxe o podcast quando recebi o convite aqui da Amanda, foi pensando nisso, de levar essa informação. Eu sempre me comunico também através do Instagram, do Facebook, mas são comunicações muito rápidas, né? E não tem como a gente trazer um assunto, vinho, final de ano, vinhos para brindar, para confraternizar. Vou fazer o quê? Num Stories ou num Reels de 1 minuto? Não dá. Então, o podcast ele abriu essa oportunidade de a gente trazer pessoas que trazem essas informações, abrem a nossa cabeça, né? A gente deixa o mundo maior. Sim, né? Com certeza. Quanto mais informação, mais conhecimento, abre as nossas perspectivas, abre esse leque, né? E esse é o objetivo. E agora eu quero entregar para o Claudinho um mimo da Essencial Pharma para você. A Essencial Pharma é um dos nossos o nosso patrocinador e aqui é um mimo para você. Obrigado. Você Zizzy. Que é uma pessoa. Olha, gente, olha isso aqui.
A linha Alpha Man. Claudinho, Nossa, ele eu é gosto, vaidoso, eu gosto. caprichoso. Eu adorei Se Zizi. cuida, o autocuidado é importantíssimo para nossa autoestima também, né? Sim. E essa vaidade toda aí é muito bacana. Ah, fiquei muito feliz. Eu adorei o presente. Vou super usar, porque eu adoro usar essas coisas. Acredito que você vai usar. Então vamos finalizar com um brinde. Brinde, claro. E você quer deixar uma mensagem aqui para eu os queria seus amigos e clientes? agradecer a vida, agradecer a todo mundo que me segue, né? Como sommelier, como vinoteca. Eu acho que a gente tem muita responsabilidade de levar a informação correta para o cliente, mas ao mesmo tempo deixar tudo mais leve, né? Eu acho que seria isso a mensagem. Vamos deixar tudo mais leve. Tá tudo tão chato, tá tudo tão perigoso, tá tudo tão assim... a gente tá com excesso de informação, excessos de tela, excessos de muitas coisas ruins. Então, vamos se apegar a coisas boas, né? E trazer o vinho como companheiro, como a gente falou aqui, que eu acho que é muito importante pra gente. Então, seria isso. Maravilhoso. E assim encerramos mais um Pod Easy. Brindando a vida. Simplificando e brindando a vida. Uma ótima noite para vocês. Boa noite, gente.